Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é filosofia helenística. Momento esse da filosofia muito importante para pensar, quais são os principais filósofos e o que significa o conceito e o contexto da filosofia helenística. Dada essa devida introdução, meu nome é Isaac Torquato, tenho graduação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e iremos falar agora sobre a filosofia helenística. Quando nós pensamos na filosofia helenística, pensamos o contexto. Qual é o contexto da filosofia helenística, né? É o contexto dali, lá na Grécia Antiga, lá na Grécia Clássica, pela dominação do Império Macedônico, através de quem? De Filipe II, e então que deu a estender, né, aquele domínio ali na Grécia pela Macedônia, que Esparta, Atenas e entre outras cidades e estados, que trouxe o que? Um alargamento, né, que trouxe uma extensão maior com Alexandre o Grande. Acho que vocês diversas vezes já ouviram falar sobre Alexandre o Grande, né? E esse período helenístico, né, conhecido da filosofia, ele vai acabar lá só com o início do Império Romano. Então a gente pensa que é um contexto muito grande, muito importante. É importante também destacar que a filosofia helenística é de um período onde que a política ela não era o seu ponto principal. E por quê? Né? Porque como a Macedônia dominava o império, a política não era ofício das pessoas, e sim começa a se buscar um outro tipo de fazer a filosofia, porque isso vai influenciar os filósofos de certa forma. E aí é nesse contexto, né, que cada um está buscando o que, né, a felicidade. E aí é cada vez uma ideia de cosmopolítica. O que é o conceito de cosmopolítica? É que a filosofia agora ela não é mais da política, e sim do indivíduo que é pensado nesse mundo, nesse todo. A gente sai de uma filosofia política, como temos em Aristóteles, Sócrates, Platão, e parte agora para uma filosofia o que, né? Individual. E aí que a gente vai trazer na ética, né? Na ética atribuído a Aristóteles. Aristóteles, que era discípulo, né? Aristóteles era discípulo de Platão e foi mentor de Alexandre o Grande. E aí entra um conceito muito importante, já que a gente está falando da filosofia que busca, né, a razão, que busca a felicidade, que é o conceito de ataraxia. O que seria então a ataraxia? Né? Seria a ausência da inquietude, né? Essa busca pela felicidade. A gente tem que buscar a felicidade. E aí também tem o hedonismo. O que é o hedonismo? Que é o estado de bem-estar social. Você está entendendo como naquele contexto ali da Grécia Antiga que o Império Macedônico está dominando, que nós temos cada vez mais uma filosofia voltada pela felicidade, o individual, e está deixando totalmente de fora a política. Dado esse contexto, agora a gente tem que entrar nos principais pontos, né, nas principais escolas filosóficas que trabalhavam essa ideia da ataraxia, a busca pela felicidade. E o primeiro, né, dando uma sequência de lista, nós temos a escola do cinismo. Não irei falar sobre todos os filósofos que fazem parte da escola do cinismo e de outros filósofos, né, que eu irei citar, né, de outras escolas, mas sim os seus principais. E temos como principal o Diógenes de Simpônio, que era o Diógenes Simpódio, né, que ele vai ali no contexto de 412 a 323 a.C. Então estamos falando lá no período antigo, né? É bom a gente reforçar, né, ficar relembrando, falando as mesmas coisas para gerar, né, criar memória. Então a gente está falando ali dos Diógenes, né? E ele tinha uma questão muito importante. Ele acho que é um dos até mais conhecidos, mais famosos da filosofia helenística, né? Porque tem muitos trocadilhos, muitas piadas sobre os seus feitos. E o Diógenes, ele pensava o quê? Né? Que deveria perpetuar, né, uma ideia dos valores morais. Que não deveríamos o quê? Né? Ficar rendido sobre os valores morais. Até porque aquela sociedade, aqueles valores morais todos, você aprisionava o homem. E o Diógenes pensava uma filosofia um pouco mais solta. Uma filosofia onde é que você deve se buscar a felicidade com os seus bens materiais mínimos para sobreviver, e daí você buscar a felicidade. É dele aquele grande contexto onde ele vivia dentro de um barril, né? Alexandre o Grande, em busca de saber a felicidade, né? De que tal felicidade é essa que Diógenes propagava. E Alexandre o Grande vai falar assim para Diógenes, né? Diógenes, eu sou o Alexandre o Grande. Esse império, esse vasto império gigantesco
Me diz aí, Diógenes, o que você quer para si? E Diógenes vai responder para ele que, e Diógenes responde para ele: eu só quero que você saia só da frente do meu sol. Então a gente entende que para a filosofia do cinismo, essa ideia de que a felicidade ela não pode ser atribuída a bens materiais. A gente tem que se distanciar dos valores morais. Dele também aquela famosa frase onde ele vai estar ali no meio de uma ossada, né? E ele vai falar assim: procurei e não achei Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. O que isso quer dizer? Que no final todos nós somos iguais. Então, se você é dado como um rei, como um imperador, no final todos nós somos iguais. É dele também, né? É esse momento, né? Que é preciso, né? Ter essas questões. Então, entendendo, vamos lá, recapitulando: cinismo, a filosofia que busca se distanciar dos bens morais, ter o mínimo para sobreviver, e a gente tem que o quê? Buscar a felicidade, deixando de lado os bens morais, materiais. E Diógenes é o seu principal nome. Dado a devida sequência, agora entramos no estoicismo. Quem é o estoicismo? O estoicismo já é uma filosofia muito importante que ela vai ter atribuído a Zenão de Sítio. Quem é Zenão de Sítio? Ele está no contexto de 333 a.C. e 226 depois de Cristo. Ele vai pensar através de uma coisa chamada da lógica. E aí ele vai dividir em 3 pontos, né? Dizendo que na filosofia não dá para a gente encontrar a lógica para tudo. Que nós, indivíduos, não conseguimos achar lógica em tudo. E toda vez que nós buscamos a lógica em tudo, isso nos frustra. A filosofia helenística ela é muito importante, né? Que ela é uma espécie de uma terapia da gente aprender a lidar com as nossas próprias angústias. É como o filósofo ali, né, vai ensinar a gente a lidar com as nossas angústias. E aí o Zenão ele vai dizer o quê? Né? Que nós não devemos buscar lógicas em tudo, que às vezes as coisas elas acontecem e não tem uma explicação para tudo. Do segundo ponto, né, é que ele vai trazer a física. O que é física? Aí a gente vai voltar, né? Ele vai dizer que a formação, né, que o mundo, ele é através de um único elemento, que para ele seria a busca do panteão, que seria Deus, os deuses. Isso até remete um pouco dos filósofos pré-socratas, né? Que vai buscar a Fichte, né, que é a física, a arqué, enfim. É todo esse processo de que você tem que buscar uma felicidade. E por fim, uma coisa que é muito importante do estoicismo, que eu uso essa filosofia até para mim, né, como forma de pensar a minha existência, é dizer que tem coisas que não estão no nosso controle. Que nós, cidadãos, que nós, seres humanos, não conseguimos controlar tudo. O estoicismo ele vai pregar o quê, né? Um exemplo: se uma pessoa morreu, ele pensa a morte, né? Se pensar naquele contexto, nós não podemos controlar a morte, o envelhecimento. Então não tem o que se fazer. Não tem o que se buscar, né? Não tem como a gente prevenir as coisas que vão acontecer. Por exemplo, se um dia estiver chovendo, eu tiver que sair, eu ficar chateado porque está chovendo, eu não deveria, porque não é minha culpa estar chovendo. Faz parte chover. Você entende? É a famosa frase né, ligar ao arte do foda-se. O Zenão, o estoicismo, ele pensa um pouco disso, de ligar a arte do foda-se, dizendo que a gente não pode controlar, que não está no nosso controle. Dado a segunda sequência, nós temos o epicurismo. E de longe ele é um dos mais cobrados no vestibular. O que é o epicurismo? O epicurismo ele tem como seu nome principal né, o Epicuro de Somos. Quem é ele? Né? Ele vai dizer através do temperamento. Dizer que a filosofia ela tem que ser buscada através de temperamentos. E como esses temperamentos é dividido em 3. Muito importante esses 3 temperamentos. O primeiro, né, dizendo que a natureza ela é necessária, a natureza e necessários. Um exemplo, né, que nós seres humanos, seres indivíduos, precisamos comer, dormir, se alimentar. O epicurismo ele vai pregar uma filosofia dizendo que nós devemos abdicar dos prazeres e buscar cada vez mais um equilíbrio. Dando o que? Né? Rejeitando tudo que nos é problemático. E aí entra nesse segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Né? De que são as coisas que são necessárias, que deveriam ser necessárias, né? Mas não são naturais. Elas não são naturais do homem. Então, eu vou dar um outro exemplo. Seria a gente comer. Comer é uma coisa necessária, mas se a gente atribuir a gula, ela já não é mais necessária. E aí isso gera um problema na filosofia epicurista.
Por quê? Porque você está indo no excesso. E se você quer buscar um equilíbrio, não deve ter excesso. E por último, então não menos importante, que é o que não são nem naturais e nem necessários. E quais são as filosofias que não são nem naturais e nem necessárias? É a inveja, é o desprezo, são coisas que não é necessário do ser humano. E não é nem exagerado, são uma coisa que a gente atribui a mais. Então, os 3 pontos, o necessário. Quais são os necessários? Era o comer e dormir. O segundo, que é necessário, mas não deveríamos fazer, é o excesso, que é comer a mais, comer a menos, comer a mais, dormir a mais, etc. E por fim, que não são necessários, que é a inveja, a gula e etc. O segundo ponto é o ecletismo. O ecletismo, ele é muito importante e tem o seu nome também, o Diógenes Leucênio, só que ele está ali mais para o século III depois de Cristo. Você percebemos que é uma filosofia que ela perpassa também o período, né, antes e depois de Cristo, e ele vai dizer que a gente tem que buscar várias fontes. E o que seria buscar várias fontes? Né? Que não se empreender a uma única vertente da vida. Ah, eu quero ser só médico. Não, ele diz que não, que dentro dessa filosofia você tem que ser médico. Se você não conseguir ser médico, você vai ser enfermeiro. Se você não conseguir ser enfermeiro, você vai trabalhar com vendas. Você tem que ter várias buscas. O famoso plano A, plano B e o plano C. Eu acho essa filosofia muito importante, né, para quando a gente vai pensar no contexto do pré-vestibular, que a gente deseja um determinado curso na faculdade. Quando a gente não passa nesse curso, a gente procura o mais próximo. E aí, depois que a gente procura o mais próximo, a gente vai tentando para outros cursos, e aí quando a gente consegue obter o curso que a gente queria, a gente reaproveita as disciplinas, as matérias que nós fizemos nos outros cursos. E aí você já chega nesse novo curso que você desejava, já adiantado. Dado para o final, a última filosofia, nós temos o ceticismo. O que seria o ceticismo? Né? Que é o do Pirot, que ele está atribuído ali no século V até o século III a.C. Vejamos que nós voltamos, né? Ele vai fazer 3 perguntas fundamentais para tentar entender, né? E a primeira pergunta fundamental, quando olhamos para a substância, né? Quando olhamos para as coisas, falar assim, será que elas são realmente como elas são? Será que ela nos apresenta a verdade? Até porque os nossos sentidos, eles nos enganam, né? O mundo, ele é sempre o mundo. Mas se nós tivermos um dia um pouco triste, frustrado, o mundo fica um pouco vazio, o mundo fica um pouco cinza. E será que o mundo mudou ou nossa percepção pelos mundos que mudaram? Então o ceticismo ele não quer buscar uma verdade absoluta. Ele se questiona de tudo. Será que realmente as coisas são como elas são? O segundo ponto, né, é que como é que nós estamos em relação a essas coisas? Quando nos acontece algo, tanto positivo quanto negativo, como é que nós se relacionamos com isso? Será que estamos bem? Será que estamos mal? E por último, né, o que é bem mais importante também, né, que seria a ética, né, dizendo que para ele nós não devemos julgar, nós não devemos julgar os nossos valores. Se as coisas acontecem, elas acontecem e não deve ter julgamento. Uma das coisas muito importantes para o ceticismo, e eu vou trazer um exemplo, lembrando que os nossos valores da nossa sociedade atual não atribuem àquela sociedade antiga. E aí, vamos supor que esteja uma pessoa um dia passando por uma necessidade, uma pessoa, ela ali machucou, ele está machucada, caiu na rua. O ceticista, ele vai pensar e vai falar assim, eu não devo julgar, eu não devo ajudar, porque isso não é problema meu. Ele vai continuar andando. Você entende como é que é uma lógica de que a gente não deve se preocupar com coisas que não estão no nosso controle também. E todas elas estão buscando uma felicidade. De modo geral, a gente tem que entender o que, né? Busca-se a felicidade. E aí, cada escola vai ensinar como se busca nessa velocidade. É como se tivesse um caminho X, e aí, esse ponto final, cada um vai chegar nesse caminho. Mas no final, a gente tem a busca pela felicidade. Por fim, de todo modo, a gente acabou, né, o que foi o período helenístico, e a gente tem que entender, de certa forma, é isso. É o contexto, fazendo um resumo geral, é o contexto ali do Império da Macedônia. Ele é dividido entre os cinismo, estoicismo, epicurismo, ecletismo e o ceticismo. E aí fazer um aparato geral sempre ataraxia, felicidade, endemonia, felicidade e o que vai se buscar. E por que não pode falar de política? Porque é o contexto onde é que o Alexandre o Grande estava dominando. Por fim, eu acho que é só, espero que tenham gostado, e esse foi o meu trabalho sobre a filosofia helenística. Curtem o vídeo e até a próxima.